Olá a todos, eu sou Bruno Lauteriung e hoje estou aqui com Diego Daminelli, da Brand Monitor, para a gente falar um pouco sobre proteção de marca. Diego, eu queria saber de você, como você vê essa maturidade hoje do setor? Como as empresas têm investido justamente na proteção de marca? Opa, boa tarde, Bruno, tudo bem? Bom, hoje, acho que quase todas as empresas já passaram ou já ouviram falar sobre alguma empresa do setor delas que tiveram algum problema em relação à marca, né? Seja uma disputa de concorrência desleal, seja uma violação da marca, né? O uso indevido da marca, ou até mesmo quando a gente fala sobre phishing e fraudadores. Acredito que hoje o assunto esteja saindo um pouco da área mais técnica, né, e indo mais para o usual do dia a dia. Então, acho que hoje não só a área de TI, né, das empresas e também não só a área jurídica das empresas, elas acabam se envolvendo bem mais, elas estão se envolvendo bem mais do que alguns anos atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o marketing das empresas começou a olhar essa questão também como um ponto de melhora nas vendas, enfim, de proteção da marca, né? Então, isso como um resultado final das empresas. Justamente essa era a minha próxima pergunta, né? Você mencionou o marketing, né? Como que você vê a proteção de marketing afetando a proteção de marca, perdão, afetando as estratégias de marketing das empresas? Assim, só um passo antes, o meu skill, né, todo o meu background vem de performance, de growth, né? Passei por algumas empresas sempre focado na área de marketing e de performance online. As empresas, elas acabavam não olhando para esse ponto porque justamente não era primordial, né? Não era o principal problema. E aí, por que eu falei do background? Quando eu comecei a olhar mais a fundo, até a nível de campanha, né, de mídia online, quando a gente fala de buscadores, por exemplo, a gente via que a campanha institucional, ela obviamente era uma campanha muito boa, sempre é uma campanha muito boa, e aí por isso ela acabava deixando de lado, porque os especialistas focavam em ganhar market share em outros termos, né, de outra forma. E aí o que a gente começou a ver? Que existia ainda assim muita coisa que poderia ser feito para melhorar o resultado dessas campanhas, especificamente, por exemplo, falando de buscadores. Então o que a gente começou a ver? Que tinha bastante gap de entendimento mesmo da área de marketing, em conversa com a jurídica, para entender que, olha, o brand bidding, né, a compra de palavra-chave de marca de concorrente, ela não é permitida. Existe uma lei aqui no Brasil que considera, né, a compra, né, um concorrente comprar a palavra-chave do outro, considera isso uma concorrência desleal. E isso impacta totalmente na campanha, não só de você desviar os melhores clientes, né, quando a gente fala de buscadores, o usuário ou o cliente, enfim, já viu uma outra campanha, seja on ou off, foi lá no buscador, buscou a marca, ele está pronto para comprar ou para comprar novamente, e aí ele vê um outro anúncio de um concorrente, você acaba perdendo esse melhor cliente, fora toda a questão de lance, de CPC, que acaba onerando a campanha. Então, basicamente, o que a gente identificou foi esse gap mesmo de conseguir melhorar o resultado das campanhas de performance, campanhas institucionais, com esse trabalho de proteção de marca. Então, basicamente, proteção de marca está virando quase que uma cadeira de growth, né? Então, quando a gente falava, sei lá, talvez há 10, 15 anos, ou um pouco mais, sobre SEO, ainda falava sobre, olha, é importante o trabalho de ranqueamento online, é importante o trabalho por exemplo, de disparo de e-mail, uma régua de e-mail, o trabalho de redes sociais. Então, essa onda vem acontecendo com, obviamente, cada
cada hora mais um ponto para ser olhado. E eu acredito que esse momento de você olhar a proteção de marca como uma cadeira de growth está começando a tomar força mesmo aqui no Brasil. Diego, voltando o assunto um pouco mais para a questão de segurança. Hoje, quais são os golpes mais comuns relacionados à marca das empresas? Hoje o que a gente vê muito acontecer são pessoas que, enfim, talvez até pessoas jovens que aprenderam a programar e até com as próprias ferramentas de loja online que você consegue montar um e-commerce em 15 minutos, o que vem acontecendo? Algo muito comum. Um fraudador, enfim, geralmente jovem, ele compra um domínio parecido com o termo, né, com o nome de algum grande player, então, um grande varejista, enfim. Ele compra um domínio parecido lá fora, uma variação, um hífen, enfim, um ponto site, um ponto shop, enfim. Monta um e-commerce muito similar, com, obviamente, ainda agora com IA, que você consegue também fazer imagens de forma rápida. Você monta um site clone, vamos dizer assim, coloca promoções assim, exorbitantes, né, que não fazem sentido, um preço muito abaixo, monta esse site e começa a comprar mídia, seja em rede social, Facebook, Instagram, ou até mesmo link patrocinado em buscador, né, no Google. E aí o que ele faz? Ele atrai essas pessoas, fazem um anúncio fake também, né, se passando por essas empresas, ou eles criam uma história que acontece bastante de aconteceu algum problema que a empresa X precisa vender os produtos a um preço mais baixo, porque foi processada, ou, enfim, porque o lote está acabando, enfim. E aí, o que eles fazem? Eles fazem esse trâmite. Então, eles sobem um e-commerce fraudulento, parecido com a marca. Isso acontece de uma forma muito rápida. E eles fazem mídia em redes sociais e em buscadores para conseguir enganar esses usuários. Esses clientes, né, no caso. Diego, hoje a Brand Monitor é responsável por identificar e derrubar esses sites, certo? Com que frequência você encontra esse tipo de golpe? É diário, é semanal? Como que é? Na verdade, são centenas desses casos diariamente. Então, a gente tem uma tecnologia até aplicada a AI para esse aprendizado em relação a que tipo de termos ou que tipo de programação dentro do site faz mais, sobe esse alerta, né? A gente tem um score de fraude, e aí a partir de alguns pontos a gente consegue identificar um possível, até às vezes até antes de ter a fraude, só de ter subido o site, a gente já monitora, que a gente chama aqui de pré-fraude, e fica monitorando esses sites, e assim que eles sobem qualquer conteúdo, a gente vai atrás dos mecanismos, seja host, seja registers, enfim, seja algumas entidades que a gente consegue fazer esse takedown. Então, para te falar, são centenas por dia que o time, uma parte automatizada, a denúncia, outra parte manual, e que a gente consegue, até inclusive previamente, já monitorar esses sites, e até antes deles conseguirem montar a loja inteira, a gente conseguir derrubar esses domínios. Você mencionou na pergunta anterior a questão dos deepfakes e agora também a IA a seu favor, né? Como você se preocupa de fato com esse crescimento da IA generativa, né? E os deepfakes? O quão eles têm sido utilizados para questões de golpes e como as empresas podem se proteger com relação a esse tipo de golpe? Acho que tudo passa sobre a massificação do uso da tecnologia, né? Então, talvez alguns meses ou talvez ano atrás, ainda não estava massificado o uso de IA. E aí, a partir do momento que existe essa proliferação, essa facilidade mesmo para um usuário médio, né? Um programador muito júnior, não precisa ser, de fato, um grande programador para você conseguir fazer algo
nessa linha, fica muito mais difícil você acompanhar previamente esse problema. Então, por um lado, é bom você difundir a tecnologia para o uso, vamos dizer assim, bom da tecnologia. Por outro, sempre vão haver, qualquer nova tecnologia, qualquer novo desenvolvimento, sempre vão ter os que vão usar para o outro lado, para o lado ruim. O que as empresas podem fazer? Assim, é muito difícil, acho que previamente, né, ou proibir, ou de certa forma coibir. Existe, obviamente, algumas empresas que já estão até trabalhando sobre alguns selos digitais, né, para você digitalizar uma imagem verídica. Mas hoje, eu acredito que, de fato, o principal seja você estar monitorando a sua marca. Assim, de fato, é você tentar antecipar como um usuário comum poderia cair num golpe e você estar lá monitorando. Então, o que eu quero dizer com isso? Lançou uma rede social nova, você está lá monitorando sua marca. Lançou um e-commerce, um marketplace novo, você estar monitorando muitos lugares. Isso acho que é o primeiro passo, você está sempre à frente. Ter campanhas de conscientização com os usuários, né? Enfim, mas isso acaba não cortando, mas já ajuda um pouco do usuário a não, o cliente, né, a não cair nesses golpes. E também, do outro lado, é você intensificar também seu time de TI, né, enfim, trabalhando com ferramentas, seja Brandmonitor, seja qualquer outra, que plugue junto com o time. Então, assim, o que a gente viu? Que é muito difícil você não deixar acontecer uma fraude, né? É difícil você prever que vai ser acionado, né? Enfim, atacado por essas fraudes. Mas o que a gente viu também? Que empresas que derrubam e que correm atrás muito rápido de qualquer fraude, elas acabam deixando de ser visada para golpe. Por quê? Porque o fraudador ele não vai ficar buscando onde ele tem mais desafio, ele vai para outro. Então, isso acaba ajudando muito, tá? Então, a gente viu muitos clientes que começaram a ser atacados de uma forma muito forte. A partir do momento que eles entraram aqui, justamente procuraram a Brandmonitor, porque estavam sendo atacados, era site sendo criado todo dia. A partir do momento que a gente começou a trabalhar e derrubar o site no mesmo dia, às vezes até em algumas horas, a gente começou a ver uma queda muito grande de tentativa de fraude. Sempre vão haver, mas cai muito. Então, acho que, basicamente, se eu fosse dar um conselho, é resolver o problema de uma forma mais rápida possível. Óbvio que tem toda a questão jurídica, que acaba levando mais tempo, mas existe esse trabalho administrativo de derrubada que é possível fazer de uma forma mais rápida. Diego, quais são os setores que mais são afetados por esses golpes relacionados à marca? O setor varejista, tá? Então, e-commerces, grandes e-commerces são os principais, seguidos por empresas do setor de moda, tá? Então, aí, de moda, aí a gente pode estar falando de todos os subsegmentos de moda, então, moda feminina, masculina, calçados, bolsas, e, em alguns casos, a gente vê o setor de educação também sofrendo alguns golpes, mas acho que a partir daí já cai um pouco. Então, eu diria que são grandes varejistas e, especificamente, o setor de moda é um setor bem atacado. Acho que tudo que tem um valor agregado de marca, né, como quando a gente olha um produto, né, não é um commodity, né, é muito mais a marca, né, quando a gente fala de uma camiseta, não é só o custo da fabricação da camiseta, acho que existe esse valor agregado da marca. Então, tudo que tem esse valor agregado na marca muito forte tende a sofrer mais com, seja violação e seja fraude também. Bom, no caso do grande varejista e do e-commerce, a gente tem a presença das grandes datas, digamos assim, que seria Black Friday, Natal, Dia das Crianças, enfim, qualquer data comemorativa relacionada à compra, né? Os golpes aumentam próximo dessas datas? Muito, exponencialmente. Por quê? Porque o usuário final, né, o cliente, ele está mais propenso a acreditar numa proposta que não faz sentido no dia a dia.
Então, um celular de última geração por R$300, por R$400. Num dia comum, né, num período comum, você já vai olhar e falar, tem alguma coisa estranha. Quando você olha numa Black Friday, que às vezes, de fato, tem algumas campanhas que fazem muito alarde, mas às vezes são poucos produtos, aí tem toda uma dinâmica, né, interna, acaba misturando golpe com promoção real muito agressiva. Então, de fato, assim, cresce exponencialmente, principalmente de todas as datas, a data da Black Friday, que é a mais agressiva em relação à campanha. Existe alguma preparação prévia, justamente porque a Black Friday é no final do ano? As empresas já vêm se preparando anteriormente para essa data? Sim, o que a gente faz aqui dentro é justamente todos os nossos clientes, os que já fizeram parte, na verdade, a gente tem um pacote, né? Enfim, às vezes o cliente fecha uma proteção de brand bidding, mas não fecha de fraude, mas todos os clientes, uns 3 meses antes da Black Friday, e até alguns prospects ou ex-clientes, a gente faz uma varredura das marcas, de todas as marcas, e envia para cada cliente, enfim, para cada contato, uns alertas, né? Um diagnóstico falando, olha, subiram esses sites aqui e eles são muito suspeitos e prováveis sites que vão virar fraude. Então, como a gente consegue saber quando sobe um site, a gente consegue prever e pegar, monitorar ele antes de subir. Então, aqui internamente a gente tem essa dinâmica, mas especificamente, assim, no mesmo dia, e eu acredito que seja uns 2, 3 meses antes, que comece a planejar, fazer toda a execução da Black Friday, eu acho que é o momento que também os fraudadores começam a se preparar, tá? E aí, obviamente, um mês antes estoura. Perfeito, Diego. Queria agradecer todo o conteúdo que compartilhou comigo aqui hoje e espero te encontrar em novas entrevistas da TI Insight. Muito obrigado. Obrigado a você, Bruno.